Fala, torcedor rubro-negro! Rapaz, que vitória é essa, velho? Rapaz, que jogo foi esse, velho? Jogo de xadrez, pessoal. 2-1 pro Flamengo. Nossa, Arrascaeta, vocês que falaram aí no comentário que a Arrascaeta não tava jogando nada, ele pode estar andando em campo com uma perna só, mas ainda escala o Arrascaeta. Luiz Araújo entrou bem, chutada no canto. Ali é como se fosse uma tacada de sinuca. E vamos ver aí o que a mídia paulista, né, pessoal aí do Mesa Redonda, está rasgando elogio pro Flamengo. Fez uma análise ali entre Palmeiras e Flamengo, que tem um jogo decisivo. Beleza, pessoal? Sigam o líder, mídia paulista, sigam o líder. Vamos ver o que ele falou aí. Pessoal, desculpa aí a minha exaltação, mas quando o Flamengo ganha, eu fico doido, velho. O Palmeiras está a 5 pontos do Flamengo, certo? Com um jogo a menos. É isso. Se ganhar esse jogo a menos, que é contra o Juventude, fica a 2 pontos. Aí sabe o que vai acontecer? Daqui a 4 rodadas tem Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Sim. O Palmeiras é obrigado a ganhar do Flamengo no Maracanã para poder assumir a É liderança. o jogo que vai decidir Ou o seja, título. o Palmeiras ainda depende dele, mas numa situação muito mais difícil. O empate para o Flamengo lá ainda deixa o Flamengo em vantagem. 2 pontos. Vamos ver os jogos então, Chile, de Palmeiras e Flamengo até esse encontro. O Flamengo que venceu o Corinthians, repito, hein? Assim que o Silvestre já tiver posicionado, o Salazar, a gente já vai direto para a Neoquímica Arena com todos os lances de Corinthians e Flamengo, as entrevistas coletivas, tudo para você. O Mesa hoje vai se estender até 11h30, tá? Então olha só, olha os jogos do Palmeiras, vocês viram aí, são 5 pontos, com o Flamengo um jogo a mais. O Palmeiras tem o Vasco na próxima rodada, em casa. Caixa, né? Palmeiras ganha. Palmeiras favorito, certo, gente? Gente, do Cruzeiro. não crava não. Pelo amor de Deus. O Vasco melhorou. Não crava não. Futebol. São Paulo e Palmeiras. Aí é clássico. Então são 2 jogos dificílimos pro Palmeiras, é Claro. isso? E é no Morumbi, né? Tá. Depois o Palmeiras faz um jogo atrasado, Miller, ó. É. Não, ele... Palmeiras e Juventude. Tá. Aí é goleada. E aí, Palmeiras e Bragantino descendo a ladeira. Também. Esses jogos aí são mais fáceis. Então, e não tá aí na arte, mas o próximo jogo é o Flamengo no Maracanã. Tá. E os jogos do Flamengo, Chile? O Flamengo, próximo jogo é Cruzeiro. Já estão fazendo Confronto direto, complicado também. O Bahia, o Flamengo vai a Salvador enfrentar o Bahia, também não é simples. Clássico. Clássico com o Botafogo. E clássico. E depois Flamengo e Palmeiras. Enfim, Aí é a decisão do título. rapidinho, porque o Silvestre tá chamando, tá mais nesse momento, Bacédio, para Palmeiras ou Flamengo? Olha, a agenda do Palmeiras é mais fácil que a do Flamengo. Tá mais pro Palmeiras. Miller, mais para Palmeiras ou mais Flamengo? Nesse Flamengo, momento. Flamengo. Chico, Flamengo. Loeblin, Flamengo. Alex, Ainda Palmeiras. ainda Palmeiras. Paulo Sérgio, Flamengo. Flamengo. Então tá bom. Vamos à Neoquímica Arena. Terminou agora, gente. Terminou Corinthians 1, Flamengo 2. De virada, foi isso? Não. Foi. Arrascaeta de fez virada. gol. Arrascaeta fez Deixa gol. eu manter contato com a Neoquímica Arena. Já tem o Silvestre aí, Neoquímica Arena. Alô, Alexandre Silvestre. Alexandre Silvestre, nos dê um resumo do que foi esse Corinthians e Flamengo Neoquímica Arena ao vivo. Boa noite, Silvestre. Fala aí, galera. Que programa especial bacana. Muito feliz em participar com vocês. Noite eletrizante aqui na Neoquímica Arena para mais de 40 mil pessoas no Clássico das Massas, no Clássico do Povo. Tivemos aqui o Corinthians com uma grande chance de ganhar do Flamengo, mas tomou de virada. Foi 2-1 para o Flamengo. Resumindo, Garrafa, primeiro tempo foi um amasso do Corinthians. O Yuri Alberto cansou de perder gol. Logo no começo do jogo, numa triangulação maravilhosa, a bola foi rolada para o Yuri, ele bateu na trave, na volta rebote, pênalti para o Corinthians. O Yuri Alberto se apresentou para cobrar a penalidade e cavou a própria cova, meu irmão. Deu uma cavadinha, pegou mal na bola, o goleiro Rossi agarrou a criança praticamente sentado. O Yuri ainda teve chance de se redimir no primeiro tempo. O Breno Bidou, que sofreu o pênalti, deu de bandeja para ele. O Yuri poderia ter cavado cara a cara com o Rossi. Nem cavou, nem passou pro companheiro que estava livre do lado, chutou em cima. O Yuri teve outras oportunidades, uma pela esquerda, invadiu, se atrapalhou, perdeu o ângulo. Mas no começo do segundo tempo, o Yuri Alberto, sem brincadeira, arrancou e meteu uma fuzilada de canhota, abrindo o placar por volta dos 2 minutos. A alegria do estádio
da grande torcida corintiana presente aqui durou pouco, porque depois de uma linha de passe, o Arrascaeta deixou tudo igual. E no finzinho, com domínio do Flamengo, o Corinthians tentando uma ou outra espetada de contra-ataque, o Luiz Araújo foi para a rede, fez 2-1. Flamengo mais líder do que nunca do Campeonato Brasileiro, vencendo o Corinthians por 2-1. Cruzeiro perdeu, que estava na cola do Flamengo. Palmeiras perdeu. Corinthians continua ali no meio da tabela. Corinthians que não ganha em Itaquera, na Neoquímica, pelo Campeonato Brasileiro desde o dia 18 de maio, quando ganhou do Santos. Estou falando em Campeonato Brasileiro, que ganhou aqui do Palmeiras, por exemplo, na Copa do Brasil. Eu vou descer lá para os subterrâneos do estádio corintiano para me juntar a Thiago Salazar e mostrar para vocês a zona mista do Corinthians. Vai ter zona mista do Flamengo, as coletivas dos técnicos, o hino do Timão tocando aqui na Neoquímica, mas a torcida vai embora para iniciar a semana de cabeça inchada. Deu o Flamengo de virada contra o Corinthians e Yuri Alberto deu várias vaciladas, apesar de ter feito o gol do Corinthians, Garrafa. Um abraço e até já, hein, cara. Silvestre, eu vou te liberar para você descer, acompanhar a coletiva, zona mista juntamente com o Salazar, mas só me atualize a respeito de como jogou o Corinthians, do trio Gin, Yuri, Memphis e Garro, só jogou Yuri. Guinegão esteve entre os titulares. Quem foi o armador do Corinthians, Silvestre? Você não vai perder nada. Tudo do clássico das multidões. Boa noite, Salazar. Situação de momento. Vejo ao fundo o gramado da Neoquímica Arena. Salazar, boa noite. Boa noite, Garrafa. Para você, para todo mundo que está acompanhando Mesa Redonda, Garrafa, eu vou deixar aqui você com as imagens do Melchior. Ele está nesse momento registrando exatamente a saída dos jogadores, dirigentes, comissão técnica que estavam no campo de jogo, vindo agora em direção aos vestiários, agora passando os seguranças do Corinthians por ali. Mas temos imagens registradas para vocês, inclusive, mostrarem, ilustrarem agora. Daqui a pouquinho nossa produção vai poder registrar, pegar para vocês. Muita reclamação por aqui, muita reclamação, Garrafa. Dorival Júnior saiu daqui batendo boca com o pessoal da arbitragem e a reclamação consegui ouvir daqui o Dorival Júnior dizendo: só o nosso gol não é revisado, só o segundo gol não é revisado, perdão. Por que o segundo gol não foi revisado? Muita reclamação. O Hugo Souza também reclamou veementemente aqui, batendo na porta do vestiário da arbitragem. E o inconformismo é pelo segundo gol do Flamengo. No entendimento dos corintianos, ele deveria ser revisado. O Wilton Pereira deveria ter ido ao monitor. O Corinthians alega uma suposta falta, alguma coisa desse tipo. Fica até difícil a gente entender qual é a reclamação. A gente vai apurar já com essa reclamação do Corinthians, mas muita reclamação com o segundo gol do Flamengo. E Yuri Alberto, que deu a cavadinha que você citou agora, passou por aqui com a mão na cabeça, bastante abatido, encaminhou aqui direto para o vestiário. Garrafa. Ô Salazar, então só me atualiza, capricha aqui nesse GC, o que você tem de imagens que a gente vai mostrar para você em casa. O que o Salazar tem de imagens, né? Corinthians revoltado com a arbitragem. O que você tem de imagens que você está recuperando com a nossa produção? Você não vai perder nada no Mesa Redonda. Você já sentiu que o time está trabalhando pesado. O que você está preparando de imagens pra gente, Salazar? Vocês vão assistir os jogadores do Corinthians descendo para os... Pênalti, não foi pênalti, eu tenho o Loeble e a bancada para discutir e separa aquelas imagens do Corinthians pé da vida com a arbitragem. Vamos lá. O lance, bola para dentro da área. Não é esse aí, né? É o primeiro lance. Vamos lá, no primeiro lance, o pênalti marcado para o Corinthians. É agora, é isso, né? Seu gol do... Gente, por gentileza, separa, Chile, sai, separa para mim. Eu quero o lance do pênalti do Corinthians. Vamos por etapas, tá? Não quero o jogo, eu quero o lance que deu o pênalti que o Yuri Alberto fez a cavadinha. Esse aí. Isso. Tá aí, bola na trave do Yuri. Opa, isso foi pênalti? Eu não vi o jogo. Pelo amor de Deus. Eu não vi o jogo. Loeble, já avaliando na primeira imagem. Vamos lá. Isso. Bola do Yuri na trave. Não,
Pô, o Léo Pereira nem coloca o Léo pé. Pereira e Bidon. Não dá pra ver assim nessa imagem. Assim não dá, Léo Mas ó a Não dá perna pra esquerda reclamar do do Léo Léo Pereira. nem com o Léo Pereira, Não, nem coloca nessa imagem. nem Olha coloca a o pé na perna bola, olha esquerda só. do Léo Pereira. Olha lá. Ó a perna Ele nem esquerda. coloca o Ó, pé na então, bola. Só lembrando, gente, que essa é a nossa imagem. Os detentores de TV que tem aquelas imagens por baixo ainda não mandaram, não liberaram as imagens. A gente tem essa imagem. Olha o Léo Pereira. Mas olha a reação do Léo Pereira depois, ó. Olha a perna esquerda dele. Então dá um sinal que ele toca Ó. no bidon. Mas ele não vai na Eu bola. vou começar, gente, com o Loebni. Quero a opinião de cada Não, um. ele não vai na bola. Loebni, pra Não, você, com essa imagem, se é que você já viu as outras imagens também, você fala pra gente, foi pênalti, não foi pênalti, acertou o árbitro? Eu marcaria pênalti. Por quê? Porque eu acho que quando no final do toque, o jogador o próprio jogador do Corinthians dá uma esticada na perna. Há um toque para mim. Só um detalhe aí que em relação ao que o Silvestre falou, né? Pô, devia haver. O Salazar, desculpa. Tem que verificar. Por que não foi verificar o segundo gol, coisa parecida? Gente, todo gol é verificado pelo VAR. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar nesse lance. O lance do pênalti pro Loebni, pênalti. Para mim, pênalti. Por essa imagem. Por essa Pra você, Paulo Sérgio, Pra mim, pênalti pro Pra mim é Corinthians. pênalti. Você vê a reação do jogador do Flamengo, depois que o bidon cai. Olha esse lance, ó. Olha lá. Ele, pênalti. a Sei, perna hein? esquerda dele, vai pra O frente. Paulo, pênalti. Alex Miller. Apesar do Bidon ter caído de uma maneira que era para intensificar o toque que ele recebeu, dá uma forçadinha na queda, parece que ele levou um tiro na nuca, caiu. Mas eu acho que foi pênalti. Pênalti então pro Loebni, pênalti pro Paulo, pênalti pro Alex. Chico Lang vai falar por último. O Chico tá pensando. Foca no Chico. Ele tá pensando. Ele tem dúvidas. Chico Lang tem dúvidas, tenho certeza. Ele vai falar que não foi pênalti. Miller, foi pênalti pro Corinthians, Miller? Pra mim não foi nada. Nada. Se o Léo Pereira tivesse dado bote, Ah. é uma outra coisa. Agora o Léo Pereira, ele nem mexe o pé esquerdo dele. Olha a É o perna. Bidon que toca nele. Mas olha a Olha perna. só. Olha lá, ó. Agora, no final, acho que ele estica a É perna. isso aí. Eu vi a imagem Você viu a outra imagem? Eu vi uma imagem na internet por trás do gol, pelo amor de Deus. Lembrando que passou pelo VAR, hein? Passou pelo VAR. Sérgio, pra você, pênalti ou não? Olha, pode até ter sido cavado, mas eu acho que foi pênalti. Acho que há um mínimo contato para que ele caia na área. Chico Lang, eu tenho certeza que você, dentro da sua opinião, vai junto com o Miller, eu acho. Ele tá com cara de que vai falar que não foi pênalti. Chico! Pênalti absoluto. Pênalti que não tem contestação nenhuma. Né? Porque, como falou aí o Loebni, o zagueiro estica a perna, né? Era para expulsão, não era, Chico? Olha, eu não digo para expulsão, Não, porque mas aí talvez tá- Não, pro Chico. um boletim de ocorrência. né? Realmente, é um pênalti de VAR brasileiro. Isso, agora sim, Miller. Pode ter. E o VAR brasileiro tá no fim de feira, hein? Acabou. Acabou. Ô, Chico, mas se você Encosta no soubesse... cabelo do jogador é pênalti. Bom, galera, Peraí. Ô, Chico, se você soubesse que o resultado desse pênalti teria sido o Yuri Alberto batendo daquele jeito, não seria melhor não ter sido pênalti, Chico? Não, porque a gente não pode tirar uma coisa da outra. né? então vamos ver como é que o Yuri bateu, aí o Chico pode concluir. Peraí. Cadê a batida? Põe de novo pra mim. Não teve batida. Peraí. Atrasou. Tava 0-0, primeiro tempo. Vamos lá, de novo, quero ver. Ficar lá do outro lado. Desarrumado, ninguém sabia quem tinha que marcar quem. O Léo Ortiz sai na caça do Guinegão, que tá lá atrás. E aí abre um clarão. E aí consegue sair o passe, se eu não tô enganado, é do Bidu, né? O Yuri Alberto, que sai nas costas da defesa. Enfim, bate a bola na trave e depois que sai a penalidade. Então tinha um desencaixe ali nítido pra mim. Então eu entendo a questão física. Alguns jogadores aí por conta de viagem, por conta do desgaste lá emocional, por conta da cobrança de pênalti. Mas eu não vi questão física no primeiro tempo do Flamengo, não. Foi questão tática. Os 3 zagueiros com os 2 alas, o Felipe Luiz, ele ficou ali perdido no encaixe. Ele não soube, no primeiro tempo, resolver a questão que estava acontecendo do Dorival Júnior com os 3 zagueiros de 2 pontos. Tanto que no intervalo ele já veio com 2 mudanças e ali sim, ali ele acertou. No primeiro tempo ainda, ele tenta acertar com o Saul. Botando o Saul desce ali, faz uma linha de 3, vamos tentar sair, só que nem assim. Você teria mudado no primeiro tempo ainda? Então, a questão... Faria isso? É muito difícil o treinador fazer isso. É difícil fazer isso, mas do jeito que tava, ele teria que abrir mão de um dos 2 meias, né? Ou o Arrascaeta ou o Carrascal, ainda bem que ele é o treinador, não sou eu, mas ele teria que abrir mão de um dos 2 para tentar ou colocar um zagueiro ou um volante para pelo menos igualar a linha de 3, porque do jeito que tava, o Flamengo não estava conseguindo igualar a marcação. O que aconteceu? Quando o Saul baixou para fazer 3 zagueiros,
O De La Cruz ficou sozinho no meio. O Carrascal e o Arrascaeta não acompanharam o movimento, eles não desceram. Então foi aí que o Breno Bidon teve mais espaço ainda do que ele já estava tendo. Então rolou uma confusão danada. Então o Felipe Luiz, naquele momento, para mim, né, minha opinião, agradeceu que acabou o primeiro tempo para ele conseguir acertar. Tanto que ele já volta com o Alexandre e o Danilo para justamente ter um pouco mais de qualidade na posse da bola e ali igualar numericamente, né, ter um pouco mais de tranquilidade, assim que eu digo. Porque o segundo gol, e a gente vai falar depois, sai lá do Rossi. É uma saída de bola com o Rossi lá atrás que o Corinthians sobe, aperta a marcação e depois que vai resultar no lateral. Então, assim, o Felipe Luiz conseguiu no intervalo ajustar a marcação que não conseguiu durante o primeiro tempo todo. Porque se o Saúl já tem uma limitação para jogar à frente da defesa, o De La Cruz, então, nem se fala, né? Sim. Você fica muito desprotegido ali. Então, o Corinthians conseguiu trabalhar com muita associação, Guinegão com Bidu, Bidon com o Mateuzinho. O primeiro tempo do Bidon foi primoroso. Absurdo. Foi absurdo a liberdade que ele teve para jogar, a bola que ele jogou. Então, assim, acho que o Corinthians é uma noite para muito arrependimento. Muito arrependimento, né? Pelo que não fez. Pelo que não fez. Pelo que não fez. O jogo se apresentou para um primeiro tempo de um placar. 11 finalizações no primeiro tempo. Assim, o primeiro tempo ter terminado 0-0 é para pensar como. Né? Como? Como foi possível o primeiro tempo terminar 0-0? O Flamengo não acertou um chute novo no primeiro tempo, certo? No primeiro tempo? Nada, né? Certo. Nada. Teve a faca e o queijo na mão ali. O Corinthians, é aquilo que a gente falou, acabou desperdiçando a oportunidade. Essa questão física que a gente está falando do primeiro tempo, citada pelo Rossi, né? No segundo tempo ela se inverte, né? Se é que tinha uma questão física que o Flamengo no tempo, ela se inverte, porque com as substituições o Flamengo vem mais fresco e o Corinthians se desgasta. E aí, quando precisa fazer substituições, a diferença técnica é grande. Mas tem uma questão física que pega no segundo tempo. A gente deu para manter o nível. Bom, enquanto o Flamengo jogou na Argentina, o Corinthians treinou a semana toda. Então, digamos, uma semana dedicada ao descanso e à preparação para fazer a melhor partida possível contra o Flamengo. Por 45 minutos, o Corinthians foi bem sucedido. Depois, não. E aí eu acho que tem a ver também com a mudança de dinâmica do jogo, que acontece quando o Flamengo se estabiliza no gramado, na volta do intervalo. E aí, tecnicamente falando, do mesmo jeito que todo mundo que está assistindo com mais atenção percebe que a coisa vira, em termos de quem é protagonista, os jogadores em campo sabem também, dos dois lados. Né? Eles, obviamente, notam que a maré mudou. Sim. A gente não tem nenhum motivo para não acreditar no Rossi, né? Sim. Quando ele fala uma coisa a respeito do ambiente interno do time dele, você tem que levar isso em consideração. E assim, ele falou depois que o Flamengo ganhou o jogo. Então não se trata também de uma situação de uma desculpa, uma explicação que o jogador odeia dar também. Então algo acontece. E aí não tem como tirar a razão de quem reclama desse tipo de coisa. Porque é muito jogo, pouco tempo, mesmo... mas até o elenco do Flamengo, vocês não falam aí que tem 2 times? Tem. Mas o calendário é cruel a esse ponto. E é difícil para jogar tantas partidas em tão pouco tempo. Não sei se é uma coisa meramente física ou se é um desgaste mental de tanta necessidade de estar no mais alto nível. E o Flamengo fez 2 partidas difíceis nesse aspecto nos meios de semana passados, nos 2 últimos, sim. E teve que intercalar os jogos do Campeonato Brasileiro totalmente envolvido, porque é uma situação de anúncio da instituição de buscar o título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, daqui a pouco a gente vai falar, né? Perdeu. Várias circunstâncias podem ser consideradas na derrota do Palmeiras hoje, o gramado, a reclamação, etc. Mas é claro que tem a ver com o Libertadores também. É lógico que tem. Sim. Porque, mesmo que seja um time completamente diferente, da mesma maneira que um clube se mobiliza demais e no fim de semana passado, todo mundo no Flamengo só pensava no Estudiantes e no meio de semana. E o que tinha na semana passada, no fim de semana, clássico com o Vasco. Sim. Que vem melhorando muito. Deu mais uma prova. Ganhou do Cruzeiro. Indiscutível de que compete mais, se defende melhor, os jogadores mais confiantes. As coisas estão se acertando. E aí, assim, do mesmo jeito que você não consegue se mobilizar da maneira que você deve para disputar um clássico, porque você tem um jogo no meio da semana que é vital, eu acho que quando essa etapa passa, e mesmo que você só tenha Libertadores aqui a não sei quanto, você ainda tem que lidar com
todas as pressões que isso te traz. Porque a Libertadores agora só daqui a um mês, mas agora entra a corrida do Campeonato Brasileiro de novo de quarta e domingo, né? Enfim, tô resumindo aqui a quarta e domingo para não ter que ficar falando de dia da semana. Claro, Mas, enfim, quarto domingo. E essa situação do brasileiro de agora... Cruzeiro, Bahia, Botafogo e Palmeiras antes do Racing. A questão do Campeonato Brasileiro agora é que ninguém desgarrou, né? Já tem isso. Então tá realmente sendo decisão todo final de semana, sendo lá os 3 pontos decisivos para cada clube e também a questão da Libertadores. Eu estava falando do primeiro tempo, obviamente não desacreditando do Rossi, mas é que, para mim, obviamente, tem a questão física, tem a questão mental. Para mim, o que o Kifuri falou é primordial por conta do que aconteceu na Argentina. Mas eu achei mais importante em relação ao que aconteceu no primeiro tempo o desencaixe tático. Também. Não a questão física. Claro. Só para deixar registrado. Claro. Eu entendo a questão física, mas eu acho que o desencaixe tático foi mais latente. A gente tá vendo os lances aí, a gente pode colocar aí o pênalti do Yuri Alberto, então, para a gente entrar nessa questão aqui. A gente vai falar mais de Flamengo, daqui a pouco vai falar da vitória do Bahia sobre o Palmeiras. Vamos ouvir o Felipe Luiz, vamos ouvir o Dorival Júnior aqui. Você continua com a gente no YouTube, aliás, agradecendo a galera toda que está participando com a gente aqui. No intervalo a gente segue no YouTube e aí eu vou citar uma parte da galera que está com a gente aqui. Nominalmente? Eu realmente, ó, a gente tá com a imagem aí. Realmente, André Kifuri, você fez a lista aí, né? A gente tava falando no intervalo aqui no YouTube, né? A lista dos... É a minha lista. Das piores cobranças. As cobranças mais infames. Essa aí, se a gente pegar todos os clubes, ela vai ser um top 10 fácil. Viu? Vamos colocar em contexto. Diga lá. O Yuri Alberto se recuperou no jogo. Sim. Ele teve claramente uma baixa de confiança depois desse lance aí. Tanto que ele foi lançado pelo lado direito, né? Uma bola que da diagonal da direita para o centro. E em condição de finalizar, bateu muito mal de pé direito. A bola foi no peito do Rossi, que fechou o ângulo. É uma boa defesa, mas é mais um gol perdido do que um gol evitado. E não faz muito tempo, o Yuri Alberto teve uma temporada inteira de situações em que, na hora que ele recebia uma bola como essas aí, ele mais torcia para o gol sair do que ele fazia o necessário para o gol sair. Verdade. E ele foi muito criticado injustamente, ele foi perseguido em várias situações e, assim, com muito trabalho que ele próprio detalhou publicamente, saúde mental, conversa com profissionais, apoio dentro do clube, apoio familiar, tudo que consegue colocar de volta a cabeça de um jogador no seu lugar para ter o melhor desempenho que ele pode, ele conseguiu subir essa montanha que não é para todo mundo. Diante do que aconteceu com ele e a queda drástica que um jogador que volta da Europa para jogar no Corinthians e todo o ambiente do futebol brasileiro aplaude a contratação porque esse é um jogador jovem, com uma perspectiva ótima, seleção brasileira e tudo mais. Contratação e a compra. Né? E a compra depois. Então, voltar do momento de baixa total que ele conseguiu se recuperar é algo que merece muito elogio. Até por isso eu vou fazer o comentário que eu vou fazer agora. Ele estava há 4 meses sem fazer um gol. E tem um pênalti contra o Flamengo numa jogada em que ele faz parte. Ele finaliza de perna esquerda, não tão bem quanto ele gostaria. Acredito que se ele acerta, ele faz o gol. E na sequência tem o pênalti e ele vai bater. A cavadinha é uma decisão tão importante e tão séria que o jogador ele não pode ser pego. Eu sei que é complicado falar isso, mas se o cara decide fazer isso, ele tem que fazer o gol. Pessoal, vamos parar por aqui, né? Cara, tanta cavadinha do Yuri Alberto, viu, velho? Santa cavadinha. Porque se ele faz ali, ia ficar 1-0. E depois, se ele faz esse gol realmente, que o futebol podia ter outra circunstância, o Corinthians poderia se trancar mais e acabar ele não fazendo esse gol. Ou poderia ser 2-2, né? Então, foi uma decisão dele. Eu acho que no primeiro tempo o Flamengo não jogou bem. A gente não vai ficar aqui também falando mentiras. Mas no segundo tempo, o Flamengo melhorou bastante dos 20 minutos em diante. O Corinthians fez o primeiro gol com o Yuri Alberto, né? Um gol difícil, né? Um gol. O Léo Ortiz também falhou. O Léo Ortiz tinha que dar um carrinho ali, jogar o Yuri Alberto lá na lateral, lá na placa lá daquela placa, dar um X-bet lá. E acabou. O zagueiro tem que ser isso.
tem que largar um pouco também de muita técnica. O zagueiro também tem que ter um pouco de grosseria. Na minha visão, eu joguei bola, eu sei. Ali, se ele vai com o carrinho ali, não iria ser nada, porque ele tava vindo de lado, não de frente, não iria prejudicar o Yuri Alberto, ele iria pegar a bola, mas como ele foi com o pé, e aí ele chegou mais atrasado. Se ele vai no carrinho ali, ele pegaria a bola, mas tudo bem. Mas Rossi mostrou hoje porque tem a confiança do grupo, do Felipe Luiz, né? O Rossi é muito bom goleiro. Aquela segunda bola que ele defende, que ele fecha o ângulo, ele abre os braços, tira a visão do Yuri Alberto e aí a bola bate no peito dele. E, cara, o Luiz Araújo, cara, eu não sei assim porquê, né? Mas ele é opção no banco. Pra mim, eu acho que eu acho ele mais decisivo que o Plata, na minha opinião. Ele bate falta também bem, né? O Plata também bate. Mas eu acho ele um pouco mais decisivo do que o Plata. Mas já a escolha é do Felipe Luiz, né? Felipe Luiz sempre escolhe o Plata, então vamos de Plata. Mas o Bruno Henrique também jogou bem, né? Bruno Henrique, a diferença do Bruno Henrique pro Pedro é a velocidade. Eu acho o Bruno Henrique mais rápido, né? E aí, o jogo de hoje, eu acho que foi propenso mais jogar com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem uma passada muito larga, né? Você vê quando ele domina a bola, ele já domina jogando na frente, driblando, tirando do zagueiro e tem a passada larga, isso ajuda bastante. Aquela bola mesmo que ele cruza para o Arrascaeta. E outra coisa, pessoal, que vamos falar aqui, para finalizar o vídeo, a arbitragem, cara. A arbitragem foi ruim. Não, mais uma vez, o Flamengo ganhou, mas o que não faltou? Pô, ali não foi pênalti. Eu acho que tinha que ser revisado aquele pênalti. Porque o Léo, né? Léo Ortiz não, o Léo também, né? Ele foi na bola. Porém, o jogador do Corinthians, se você reparar, ele deixa a perna, ele busca o choque. Não foi o jogador do Flamengo que buscou o choque, foi o jogador do Corinthians que buscou o choque. Então, é complicado, né, pessoal? É complicado né, esse tipo de situação, mas fazer o quê, né? Mas fazer o quê? Vamos ver, pessoal, a coletiva do Felipe Luiz, vamos ver o que ele falou já, beleza? Obrigado pela companhia de vocês, tamo junto.